Não! Peraí. Não! Olha. Não! Essa Lê a carta toda. Vocês têm a noção do impacto que a Micromania teve? Ou seja, vocês tiveram essa noção quando tu terminaste a Micromania? Provavelmente já devias estar com a cabeça em outros assuntos, em outros... A certa altura, Filipe, tu perguntaste-me quando foi da situação de eu apelar ao público feminino para participar, mesmo sabendo que elas tivessem algum preconceito em relação a isto, porque os jogos eram mais atribuídos a nós do que propriamente ao género delas. Há uma carta que me chega e do género de... Eu, depois de ter mandado a minha crítica para os juízes nacionais, estou a ser interpelado por várias cartas para namoro. E eu, se fosse agora, eu dizia assim, mas eu iniciei algum Tinder, ou o que é que se passa aqui? Isto respondendo a um impacto puro e aberto e simples que eu sabia, porque eu era um deles. Filipe, tu eras um deles. Tu próprio chegaste a confessar que como é que aquilo moveu a tua vida e às tantas condicionou a vida de muitos miúdos naquela altura. E eu só tive a sorte de ter conseguido aquele espaço, muito mérito numa manuscrito, uma carta manuscrita à direção do Jornal Notícias, que demorou. Eu escrevi a carta em outubro e a resposta só surge em janeiro. Ou seja, ainda houve ali um par de meses em que eles estiveram a pensar sobre o assunto. Se valeria a pena aquilo avançar ou não. E isso, teres esse poder, para mim, já foi uma vitória. Foi o estarmos aqui hoje, foi o passar aquela emoção, aquela paixão que nós tínhamos pelo Spectrum e pelos jogos para o papel. E poder, cada um de nós, aspirar a ter, ser um juiz nacional, a estar ali a fotografia, porque isso, quer queiramos, quer não, é o que hoje a internet proporciona a estes... Facilmente a cada um. Não é? E é tudo muito fácil. Mas naquela altura era um privilégio. Eu, como acompanhava o meu irmão muitas vezes a ir buscar as cartas ao JTN, eu só tinha a noção que aquilo, semana após semana, o volume ia aumentando. Mas nós eu acho que não havia muito esse espírito de o meu irmão é uma estrela, o meu irmão... Não, acho que na altura era o simples prazer das coisas, o simples gosto. Eu nunca vi o meu irmão a dizer eu escrevo para o JN a ninguém, mesmo no grupo de amigos ou mesmo quando fazia uma amizade nova. Não havia esse espírito. Eu acho que nós não tínhamos esse espírito. O que tínhamos era o espírito de estamos a fazer uma coisa que gostamos muito, estamos a partilhá-la, estamos no fundo a divulgá-la, mas não tínhamos noção de que aquilo nos dava algum tipo de estatuto. Era só muito o prazer de estar a jogar, estar no fundo a ver as coisas publicadas e tê-lo como irmão era eu ver cada semana o número de cartas a ser maior e também abrir as cartas e começar também a partilhar e a ajudá-lo na escolha e ver na impossibilidade de que nós não vamos conseguir publicar isto tudo, não vamos conseguir em 2 páginas conseguir dar vazão a isto que está a acontecer. Mas não havia aquela coisa de uma estrela, não havia muito isso. Era mais pelo prazer. E sempre foi o prazer. Acho que sempre foi assim. Vocês ainda guardaram as cartas que não foram publicadas, não é? Porque eu sei que algumas trouxe-as, podemos abri-las 35 anos depois, para vocês serem testemunhas de que aquilo
que nós não precisávamos do vosso testemunho para dizer que é simplesmente verdade. Ou seja, isso, vamos ter o prazer, se for permitido, de abrir aqui algumas cartas para que isso aconteça. Acho que sim. A história também é como é que o meu irmão e tudo isto acontece e eu estou hoje aqui convosco. Devido a ele, vocês sabem bem a história e ele tem a própria história dele para É um bocado descobrir o museu. Eu sempre me interessei pelo espectro, nunca deixei, ao contrário, pronto, o meu irmão que evoluiu, eu sempre guardei o espectro como ele certamente guardou no coração, foi o nosso primeiro computador, e descobri o museu. Não sei muito bem se foi, sei que foi um bocadinho antes da comemoração do aniversário aqui do museu, e telefonei logo para cá se poderia vir fazer a visita, porque estava muito interessado nesta... Mas já conhecias o Planeta Sinclair ou não? Não conheci. O Planeta Sinclair, curiosamente, conheci depois da minha vinda cá. Não foi nos 40 anos, foi na inauguração, talvez, do museu. Não sei. Eu imaginaria que fosse 40 anos, mas estou a tentar ver onde é que o Francisco vai chegar. Estou curioso. Estás a falar do evento que vieram as pessoas de fora, internacionais? Não. Sim. É os 40 anos. Do Spectrum, não dos 40 anos. Quando lançaste o livro? Sim, é os 40 anos do Pronto, Spectrum. então foi aí. Sim, é o evento maior. Eu vim cá antes com a minha família. Forma anónima. Em forma anónima. Não, mas liguei para cá porque eu não sabia como é que funcionavam as visitas e queria saber e queria aproveitar num dia que o João estivesse cá, mas na altura também não foi possível. Eu vim cá nas minhas férias, e conheci o museu e mostrar isto às minhas filhas foi um bocadinho mostrar, principalmente aquela sala mítica onde vivemos os anos 80, mostrar-lhes um bocadinho do que era a nossa infância e de como é que nós jogávamos e da paciência que nós tínhamos que ter e tudo mais, e dessa realidade. Depois soube do evento dos 40 anos e comentei com o meu irmão, que tinha vindo ao museu e que achava que ele devia vir. Nós devíamos vir cá e viver um bocadinho o que nós vivemos. Não foi possível, não viemos, mas eu acompanhei o museu e aí é que soube da tua existência e do planeta e dessas coisas todas e do Filipe. Mal eu sabia que nessa altura, quando falas do livro, que o Filipe menciona que está à procura do João Cruz, mas eu, na altura, confesso que não. Tu andaste muito tempo, eu lembro-me de falar. Mas no evento ele menciona qualquer coisa sobre o meu irmão, mas eu não associei. Quando vou ao Planeta Sinclair, porque eu também queria andar à procura de jogos e porque eu sempre há jogos que o Shaky Egg, há sempre jogos que eu agora gostaria de jogar agora e perceber se conseguiria acabar os jogos e agora há a possibilidade de nós gravarmos o jogo e continuarmos um bocadinho mais tarde, coisas que só nós é que percebemos como é que nós tínhamos que jogar o jogo no imediatismo e quando o desligássemos e não falhar a luz e essas coisas todas, coisas que são difíceis de explicar aos nossos filhos. Vejo uma das publicações sobre a micromania no Planeta Sinclair e o Filipe fala no João Cruz. Só para vocês perceberem. Eu estou a ler aquilo, estava a falar do meu irmão e calma aí, começo. A sensação é de estarem a falar. Pronto, alguém que eu vi que vocês, de alguma maneira gostariam de estar e de conhecer e de encontrar, e a minha resposta é logo, eu vou responder, estou arrepiado com isto tudo, eu sou irmão de João Cruz, estive aí e falarem dele para mim é muito bom, é um privilégio, porque eu vivi isso muito de perto e passo isto para o meu irmão. Olha, está a acontecer isto e a partir daí é tudo surreal, porque este meu regresso sempre foi muito querido por mim, porque eu sempre quis voltar a jogar e Indiana Jones. jogar isto da maneira
Não tenho o computador, quem ficou com o computador foi ele. E ele é que tem os computadores. Tem um museu mesmo em casa dele. Mas sempre joguei os jogos do Spectrum e também nós podermos, como chegámos ao City Connection também foi surreal, porque eu queria muito que ele tivesse o jogo e eu estava todo este testemunho do meu irmão é arrepiante ao nível de que quando estão a promover alguém como eu, que está no sofá diariamente, mais de não sei quantas horas, talvez 2/3 do tempo que é permitido durante o dia, e estou noutro patamar, noutro nível, e há este flashback, esta regresso ao passado, eu não deixo de ser o sensível que fui do início, ou seja, começas logo a tremer, começas logo, como, quem, quanto, 35 anos depois à minha procura, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz? Eu só imagino, e comentei isto com ele no carro, e não quero deixar de dizer, e só imagino, se ele tem aceito o convite, nós estamos cá, nos 40 anos, na plateia, e o Filipe falar do meu irmão, era a cereja no topo do bolo. E no dia seguinte tivemos o Paulo Dimas, que vocês falaram precisamente quando... Era a cereja no topo do bolo. Nós sempre que falamos disto, Eu acho que desculpem, também a participar aqui à distância, mas eu acho que há muitas pessoas que não têm bem noção do impacto que tiveram. As próprias pessoas da Timex foram as primeiras a dizerem na cara, no Lisboa Games Week, a dizerem: eu não sabia que o meu trabalho tinha sido tão importante para tantas pessoas. Para eles era um trabalho, não era mais que isso. Estamos aqui a ver este caso. Falámos do caso do Paulo Dimas, que eu acordo às 7 da manhã com uma mensagem da SMS dele a responder-me a um convite que eu lhe fiz, a dizer: olha que ideia gira, vou arrancar para a cantaria. Eu digo: what? Só disse ao André. Mas dou-vos outro exemplo. Teve aqui hoje o Miguel Guerreiro, que é a pessoa que fez a pessoa que fez o sistema que permite, por todo o mundo, genericamente há outros, mas aquele é o principal, aceder aos cartões de memória nos Spectrum, que é um português que fez isso, que quando eu lhe telefonei, ele diz-me na cara, e eu fiquei assim: okay. Eu estive na inauguração do museu ainda não era aqui, era no outro espaço anterior, em 2019. Tu estiveste lá, eu não te conheço, nunca tinha ouvido falar nisso, é um português que faz isto. Pá, isto é impressionante. A nossa simplicidade. As pessoas não têm a nossa simplicidade. E isto foi tratado nesta... O Libani, por exemplo, do Vasta Gama e desses jogos, não é? Eu gostava, não sei se estavam a pensar em abrir perguntas da audiência, se calhar eu pelo menos... Muito bem. Eu gostava, antes de abrirem as cartas, eu estou com uma curiosidade imensa, porque eu sempre posicionei este museu, não apenas como um museu de Spectrum, mas também um museu muito associado a uma palavra que a mim me é muito querida, que é empreendedorismo. Que hoje está na moda, mas que já existia há muitos anos. A minha pergunta é tentar perceber um bocadinho mais do ponto de vista pessoal. Tu falaste muitas vezes em sorte, João, e eu acho que aqui há muita coisa, mas não é sorte. Há muita competência, há muita vontade de fazer, há aquela garra muito de deixa-me fazer isto aqui no Norte, a ver se eu consigo ou não, que acho que também é uma característica muito típica. Portanto, acho que há muito mérito em tudo isto. Mas eu gostava de tentar perceber só uma coisa, que é, não sei o que é que vocês querem partilhar disso, mas como é que é o vosso enquadramento familiar? Porque eu tinha algumas ideias sobre isto, ou seja, tiveram exemplos de coisas associadas a empreendedorismo dos vossos pais? Muito bem. Tiveram, por exemplo, eu considero que sou muito empreendedor porque cresci associado a uma cooperativa, que o meu pai era diretor, quando eu quis jogar ténis de mesa fiz um clube, quando eu quis praticar karaté fiz um clube, portanto eu habituei-me a crescer na mentalidade de não há faz-se, acabou-se, não há, faz-se. Agora, a minha curiosidade é, há alguma história aí que dá alguma Eu penso forma... que a pergunta é para os dois, mas eu começo pela minha parte, que é zero. Ou seja, não, os meus pais, zero. Nada, geração completamente diferente. Tudo isto teve que ser muito bem convencido, porque é o pão na mesa, ok? É o pão na mesa, é os filhos a estudar, serem alguém, e o resto é supérfluo. Ok? Estar em frente a um bazar, olhar para uns bonecos que a gente queria, é chorar à frente da vitrine, ok? Tudo isto com a emancipação de... mas nunca, isto sem haver faltas de nada em casa, mas era sempre focado no essencial. Mas isto dá-te
E aquilo que nos ajudou e da nossa sorte com os nossos pais foi tudo que vocês ganharem é para vocês. Palavra mágica. Palavra mágica. Tudo o que nós não podíamos obter por eles, que era para nosso interesse, passamos a ter quando nós tivemos o... Liberdade, mais uma Liberdade. vez. É uma coisa que Ou seja, tudo isto acontece. As compras acontecem, tu podes usar o teu dinheiro para tudo. E naquele tempo parecia que o dinheiro chegava para... esticava para tudo. Atenção, há muito investimento. O exemplo que tu dás, estar a jogar jogos por Inglaterra à distância, por correio, isso não vou dizer que é um investimento pensado e ainda vou ganhar dinheiro com isto, mas é uma aposta em ti, é uma aposta numa coisa nova. O que é isto? Que raio é que é isto? Não, eu não tinha retorno. Pois. Era como tu ires a um arcade, metes a moeda, ok? E se formos falar dos arcades, então... Depois. Acaba a entrevista aqui, ok? Acaba a entrevista aqui. Quanto é que tu gastavas assim? Acaba a entrevista aqui, não é? Até descobrirmos, e este Portugal é tão engenhoso, o araminho, o pauzinho de gelado. Vocês punham um pauzinho de lado. O trazer as manetes para casa. Ok. Trazer as manetes para cá. Aquilo era para refuso. Trazias a manete para casa, mais ninguém jogava, ou jogavam com os Não é para ninguém. Sim, ficava. Ficava lá o vosso reclame. Isso é antes disto. É antes do Spectrum. Muitos dos trabalhos de verão eram todos... O Spectrum só veio trazer as arcades para a nossa casa. Isso. Ou pelo menos o sonho de... O sonho! O sonho. A perspectiva. Mas tu acreditavas que estavas a jogar um comando, tu acreditavas que estavas a jogar um Bomb Jack. Porque então o empreendedorismo nosso estava aqui. Antes de entrar o Pois Spectrum foi, na nossa os casa. feitos. É Jogos de tabuleiro feitos por por mim. nós. E pelo meu irmão em casa, com regras, com. Mas nunca fizeram um com uma parte de Spectrum também. Nós temos isso em Portugal, não sei se vocês Ok, ok. Sim, Sim, empresário. Ok. Foi mais uma história daquela, eu achei piada, há bocado estavas a falar da procura. Não, mas isto é anterior, André. João. Não. É anterior. Fantástico. Com as regras e tudo. Ou seja, jogos de tabuleiro. Isto antes do Spectrum. Claro. Mas já havia este Já cuidado criávamos de isso. criar jogos. Se me perguntasse, contactar a Majora e afins. Baseado no monopólio, este? Tinha muito de tudo. Havia um jogo do petróleo que era. Sim, da Cartucho, eu tenho. Esse jogo era Da bolsa e do fantástico. petróleo, ainda tenho. Nós explorávamos muitos jogos até ao limite e depois decidíamos, tipo, vamos juntar isto, todas as pecinhas dos jogos todos. E vamos Vamos fazer fazer Não, um e acho que os jogo. bonequinhos que nós usávamos era disso. Era Porque nós não daí. fabricávamos os bonecos, não é? Mas o tabuleiro já era construído por mim, Sim. foi desenhado. Os jogos que eles fizeram são de 85, o Internacional Ok. o Remo e o Take for an Eye. É tudo. É anterior a sequer ele. Ou Exato, está no os JN, notícias, ou a tudo, escrever tudo, para a tudo, Capital. Ou seja, já havia muita vontade para isto, já havia muito nosso know-how E no paixão. meio Paixão. e o querer mais e mais, porque mesmo nos jogos de tabuleiro já sentíamos limitações, já era sempre aquele. Então vamos criar. E as regras serão estas. E os cartõezinhos eram feitos em papel, desenhados com aquela letra que vocês estão a. E depois com a ver tua ali. competência técnica nessa parte, claro. Era um bocadinho- que permite um bocadinho ficar assim. Nunca pensaram em comercializar? Era isso que eu estava a dizer, porque não contactar uma majora, Uma passar majora essa na ideia. altura, não é? A mesma história, o mesmo desfecho e eu na banda desenhada. Ou seja, olhar para aquilo com sentido crítico e dizer assim, eu não estou para receber um não. Que era a coisa que... Quando o sim do jornal... Para vocês terem um impacto em pessoas humildes como nós, no sentido de... Quando existe o sim de um jornal de notícias a nível nacional... A dizer que está interessado. E tem... Olha, queremos... What? É, não é? Quando eu chego a casa e dou a notícia, olha, fui contratado pelo Jornal de Notícias, eles todos olhar para mim, tipo, mas como? O que é que fizeste? O que é que se passa? O que é que aconteceu? Foi a completa surpresa. Naquilo que tu perguntas da família, nos pais não. Hoje em dia, todos os membros da minha família jogam, somos 4 em casa. Se perguntares, que jogos? Todos diferentes. Não há esta coisa de
do encontro do jogo do tabuleiro. Sim. A única coisa que eu digo sempre às pessoas é, uma vez mais, o que vale é a liberdade. Ou seja, tu fazes e jogas aquilo que te dá prazer naquele momento. Certo. Se acontecer o juntar para o mesmo jogo, cereja no topo do bolo. Se não acontecer, é a liberdade que impera em minha casa. A resposta que eu tenho para isso é, às vezes dizem-me assim, o Spectrum é limitado, eu jogo com as minhas filhas um jogo do Spectrum. O jogo tem que ser motivador e cativante. Não interessa se é no Spectrum, se é no... também tenho as consolas antigas, a Super Nintendo, e jogo também com elas. E elas jogam. Não há cá... Claro, se for uma máquina com mais possibilidades ou com mais... mas o interesse está no jogo. Se o jogo for motivador e interessante, os miúdos jogam. Mesmo hoje em dia jogam os jogos do Spectrum, eu jogo com elas. Portanto, não... Tudo bem. Íamos ver umas cartas. Não sei se tens mais perguntas. Não, eu acho que já... Eu propunha agora vermos uma ou duas ou três cartas. Ok. Eu vou dar o privilégio aqui ao nosso Filipe, não é? Este mapa aqui do Marauder Marauder, sim. saiu, quer dizer, tu disseste que tu mandavas os mapas para o JN, eles não te devolviam as cartas. Muitas das cartas não são devolvidas. Eu não sei se esta saiu na Se na tiveres, colorida, saiu porque eu lembro como tu tens uma retrospectiva daquilo que foi saindo no JN, é bem provável que encontres aí algum que ainda te faça... Esta eu lembro-me perfeitamente do Marauder. Ok. Mas isso, se quiseres mostrar, são alguns dos mapas. Sim. Daquilo que me chegavam às mãos e que, entretanto... E esses nem foram feitos por ti. Isto é tudo leitores, tudo leitores. Ghostbusters. Com as respectivas cartas. Mas, para que percebam, muitas das cartas... Não é? Chegam assim, como é que tu passas isto para o jornal? Como é que o jornal te vai dar valor a coisas como estas? Eu dou o valor, eu punha lá isso. Só que depois tens um jornal, um nome na praça, um estatuto. Havia sempre, e o Filipe com certeza ia perceber-se isso na sensibilidade dele, que é, muitas das vezes eu gostava tanto do mapa que o leitor me tinha enviado, que eu próprio desenhava nos espaços vazios. E melhorava aquilo. Para dar um incremento visual ao trabalho. Eu fazia isso. E assim o miúdo tinha um trabalho publicado, eu punha ali alguma da minha arte e era juntar o útil ao agradável. Este aqui do Savage, lembro que saiu também. Eu não sei se foi este mapa, porque eles também mandavam o mapa do primeiro nível, depois se calhar numa outra carta mandavam um segundo nível. Sim, havia muitos miúdos que faziam isso ao progresso. E nós tínhamos essa característica. O Spectrum punha isso em nós. Ou seja, quando nós falamos um mapa de jogo, como é que nós fazíamos um mapa de jogo? Quando nós nos dedicávamos a fazer um mapa de jogo, e sendo totalmente original, tu só podias fazer ecrã a ecrã. Ou seja, à medida que fosses avançando no jogo, é que tu ias fazendo mais um quadradinho. A técnica que eu usava era, no início fazias só os sítios onde estavam as peças fundamentais e as portas e saídas para a abertura. Depois eu ia trabalhá-lo graficamente. Juntar a minha arte ao mapa. E juntava o puzzle. E assim surgiam os meus mapas. Porque nunca era um mapa logo desenhado de raiz, não é? Como tu vês numa capital ou o que seja, em que eu já tenho o produto final acabado. Não. Tu constróis o mapa parte a parte, fazes um rascunho e depois é que vais implementar a tua arte para aquilo ter um aspecto visual mais agradável. André? Esse não deu o Ramos? Não, mas é que tu estavas a brincar. Tu estavas a brincar e eu estava a pensar, será que escrevi alguma vez para alguma destas coisas, mas não... Eu escrevi para a Elector, como sabes, não me lembro, e eu, parte visual... André, Filipe, estejam à vontade. Este parece ter um mapa, Filipe. Acho que tem que ser o Filipe para abrir. Este parece ter mapa. E aqui está
Filipe, 35 anos depois, a abrir uma das E cartas. agora um cheque. Partilhava já convosco, íamos aí para uma cerveja. Mad Mix. Oh, Mad Mix Game. É de quem? Ok. Eu acho que piada é Hugo Sousa. Hugo, muitos Se tiveres parabéns. a ouvir, Muitos parabéns. Há um Hugo Sousa famoso, será? Muita saúde. Será o 35 anos depois conseguimos abrir a tua carta. Ok? Para lá. Esse aí não foi o. Estava muito selada. Sim, senhor. Mad Mix. não Era foi uma o espécie de jogo que Pac-Man. Era uma espécie de Pac-Man. O Robocop. Eu acho que isso era espanhol. É espanhol. É espanhol e está traduzido para português. Foi um jogo que o Robocop, que é o nosso amigo o É do Alfonso Borgo. Borro, Ai, que fixe. é. O Alfonso Borro é nosso amigo e ele deu-nos o catálogo da Topo Software para nós traduzirmos para português e lançados em português. Os jogos. Partilha Mas isto foram com melhores. ele e tu vais ver a reação dele. Portanto, isto é o Hugo Alexandre Moreira de Souza, de Vila Nova de Famalicão. Por aí. Querem abrir outra? Vamos. Aqui. Deixa-me ver aqui uma que esteja bastante. Olha, esta, por exemplo, está. Na realidade são duas, está aqui uma. Francisco, força. Ok. Oh, Coimbra. Isto é de Quem Coimbra. é? Como é que se chama? É. José António Cardoso. Casais do Campo. Casais do Campo, é perto de Coimbra. Vamos cá ver aqui o... Não, é que há coisas muito giras. Eu conheci o. Aliás, foi engraçado. Conhecem pelo menos o nome do Celso Martinho. O Celso Martinho foi um dos fundadores do SAP. E foi diretor da Portugal Telecom e está ligado ao Ok, fundo de sim, investimento e grande, mas assim. Quando eu falei com o Celso a primeira vez, ele tem uns vídeos sobre precisamente programação para Spectrum e construções de arcades e tudo isso. E quando eu conversei com ele a primeira vez, eu a certa altura vi numa revista ligada à Timex que era a Softfire. Eu acho que foi na Softfire. Vi uma carta de um Celso, não sei quê, Martinho, Sangalhos. E o Sangalhos é de zona da Eu tenho Aveiro. todas as edições da software Só há em quatro. casa. Só há quatro. Sim, eu Em também casa. tenho. Sim, o meu tio do Algarve tinha e começou por aí a nossa preservação. E portanto, eu vejo a carta, achei piada aquilo e depois a certa altura mando-lhe um mail. Olha, por acaso tu chamas Celso, não sei o quê, Martinho, e eras de Sangalhos antes de ir para Aveiro? E ele na altura não me respondeu logo e eu passava um bocado e digo, olha, é por causa disto. Pá, a reação das pessoas, tipo, Claro. eu não me lembrava de ter escrito isso. Exato. Acho que ele escreveu a mandar vir porque a revista só cobria Spectrum e ele queria cobrir isso mais sistemas, já não sei o quê. É giríssimo. João, abordar esse tema é o mesmo que falar com o Filipe ou com o André, no sentido de, e mais na perspectiva do Filipe ter crescido com o JN, conheces alguém, ainda naquilo que vocês estão de contactos, que chegou a participar no Jornal de Notícias, chegou a mandar trabalhos, porque, às tantas, num arquivo que eu posso fazer a posterior, vai estar uma das cartas dele. Ok? Isso, às tantas, para a pessoa, vai ter É muito importante. mais impacto agora, até, do que propriamente... Não deve ser muito difícil de Certo. localizar. Porque, mesmo É como eu daquilo... tenho estado a localizar os programadores. Mesmo o Brandão e isso. Miguel Brandão. Eu sempre lhe perguntei, mas tu chegaste... Não, porque era muito tímido e era não sei o quê. É o meu caso também. Ou seja, ainda tínhamos esta É que componente deste pessoal que, pela timidez na altura, Não, nem pois. participava, porque nem ousava Mais uma. escrever para o jornal. É o Active Simulator. O Active Simulator de um Bruno Filipe da Silva Maia, de Lourosa. Lourosa, ok. E manda também aqui uns poucos. E Preciosos. dinheiro lá dentro, não Não, tem? dinheiro. Bruno, muito obrigado. Finalmente a tua carta foi aberta. Espero que Vou ver se o Jornal e do Notícias... Platoon, e do Platoon. Vou ver se o Jornal Notícias ainda está receptivo para os teus trabalhos. Escrevemos ao provedor, desculpa lá, eu mandei uma carta há 35 anos e não publicaram. Como é que é isto? É o Platum. Da Platoon. Se Obrigado. tiveste que passar por algumas consultas de psicologia ou psiquiatria, o nosso pedido de desculpas. 35 anos depois. Olha. Caiu lá dentro dos poucos. Isto Olha, esta é de um clube que eu não conhecia, o Robo Software. Um clube que tu não conheces. E que Ah, tem o mas já nome de conheço. Robo Software. Portanto, logo aí. Esse nome não é estranho. Robo Software. No Norte era famoso. Olha, Smashing Pokes. Porquê que não te mandou? Pokes? Smashing Pokes. Smashing. Isto é mesmo para Hã? comentar. Quase que era.
Olha, e tem aqui uma review, e essa era uma review. Não mandem a fotografia, porque eles normalmente mandavam a fotografia Não, para o tem a JTN. fotografia, já não ia. Pois, essa já não. Qual é o nome dele? Hugo Reis Queiroz Mesquita. Hugo Anselmo- Mesquita, Porto. Exato, porque nós ainda estamos a falar desse pormenor. Os esse- miúdos tinham que ir tirar a fotografia Para mandar, exato. num fotógrafo. Em forma de passe. Exato. Como se fosse para o bilhete Esse de identidade, mandaram para a estarem no review, jornal. mandaram a review e mandaram um sério? spot. Incrível. Muito bom. É Ok. mesmo a pré-história disto tudo. Vamos abrir Sim, outra. senhor. Força. Epá, isto às vezes a gente tem essas ideias malucas que nos saem da cabeça, mas esta sala onde nós estamos é uma sala de exposições temporárias. Nós temos que fazer uma exposição dedicada a isto durante um tempo, só dedicada à parte precisamente aí das cartas e tudo isso, fazer uma brincadeira qualquer com isso. Não sei o quê, mas vamos pensar. Vamos Esta pensar aqui nisso. não tem Um monte de tempo. possibilidades Força, com aquilo abre. que nós podemos colaborar nas Mas tem iniciativas. alguma- sempre. Eu acho que era engraçado. Hã? Já viste o que é? Localizar estas Não, pessoas, não tem. convidá-las a vir ao museu e elas virem as cartas passando 35 anos. Não é que pode acontecer. Acontece. Pode certeza. acontecer. Acontece. Isto, como vocês têm as plataformas de mais fácil fazer esse tipo de convites, eu penso que, e por isso falei agora nisto, que vocês poderão encontrar alguém que chegou mesmo a Vamos, participar. certeza, encontrar. Certeza. É claro que não vale a pena chamar um Nuno Silva porque ele participou, mas nós já sabemos que Sim, ele a gente já é como um sabe. de Não, o nós. que interessa é os É um de desconhecidos. nós. O que interessa é os desconhecidos. Opa, espera aí. O que é que é este Manuel Lemos. Manuel Lemos? É lá. Manuel Lemos a falar num coma É da a carta, amiga. é a carta do 128, Que é o queres seguinte, ver? agora é que também sou orgulhoso por precisar de um coma da amiga, que se tu pudesses, me pusesses em contato com alguém aí do Porto, também tivesse uma amiga para entrarmos em trocas. Aqui em Aveiro, já há uma grande concentração de amigas. Eu conheço pelo menos à volta de uns 20 tipos que têm amigas. Se for preciso, até podemos ir ao Porto pessoalmente. É o Manuel Lemos. É o Manuel Lemos. Mas qual Olha, Manuel? tem a morada. O Manuel Lemos do City Connect. City Connect. Não. Espera aí. Não. Olha. Não. É isso aí. Lê a carta toda. Pessoal, palmas, pessoal. Eu estava a falar nisso. Olha, então eu vou. Muito bom. Muito bom. Histórico. Caro amigo, antes de mais, deixa-me agradecer que aquilo que disseste sobre o meu jogo City Connection, se bem que não me compensou, André, tu tens noção disto? não me compensou monetariamente, claro, pelo menos moralizou-me, o que me deixou satisfeito. Para além disso, deixa-me que te diga que da maneira que tu falaste do jogo, notou-se nitidamente que tu eras pelo menos um grande viciado da máquina. Tal como prometi, escrevo-te, agora mandando junto uma cassete. Para. Estou a tremer, a sério. Mandando junto Jesus. uma cassete com uma demonstração com parte daquilo que vai ser o meu próximo jogo. Mano, Como poderás ver, vai-se chamar Fly On Fly on? Fly on. Essa cassete ou não? Vamos ver? e tem como personagem principal uma mosca. A história não tem. Não tem. Mas também não é preciso, porque neste tipo de jogos em que o objetivo é tiros e andar para a frente, a história é perfeitamente irrelevante. O scroll é vertical a pixel, mas também tem um scroll horizontal a caractere que acompanha o movimento da mosca quando vai para os lados. Por enquanto ainda não tem as rotinas de detecção de colisões nem as rotinas de morte, mas já dá para jogar e experimentar um dos múltiplos power-ons que o jogo vai ter. Para além disso, só poderás ver duas imagens que são a base de onde parte a mosca. São as únicas coisas que estão feitas. Estou a pensar em pôr tanto os níveis quanto as letras do alfabeto grego, tal como vi noutro jogo das máquinas, aparecendo no fim de cada um enorme colorido nasty. Por outro lado, quero evitar a todo custo o multiload no 48K, como fiz no City Connection. Pelo que não sei se algumas destas ideias se manterão na versão 48K. Agora vou entrar finalmente em férias, pelo que vou me dedicar mais a este jogo. Espero tê-lo acabado, no máximo até o Natal, mas até lá vou-te mandando mais demos atualizadas. Queria que, depois de teres visto esta demo, que apontasses qualquer pormenor, por mínimo que seja, que tu achas que esteja mal ou que poderia estar melhor, porque criticar depois de estar acabado pode ser tarde demais. E depois então a parte dos amigos. A parte dos amigos. Parte fenomenal. Fly Vai, on. olha, Eles deram a cassete. já tens um caralho. objetivo. Já tens um objetivo. Será que tu não. Será E a que morada eles- não é? Manuel Lemos, 35 anos depois, nós estamos a abrir a carta dele aqui. Espera lá, estamos na carta, o jogo não está na carta. Não, isto foi entregue no JN. Será que a cassete ficou no Foi. JN Será que a cassete chegou? e tu nunca viste? Não. Porque se Mas tivesse, eu tenho que ter Se outro tiver- apoio para chegar ao se jogo. tu tivesse a cassete,
terias visto possivelmente. Como é que a funcionava? carta. Quando mandavam coisas para o JN que tivessem um objeto físico que não vinha dentro do envelope. Não, eu vinha para casa. Portanto, Eles este metiam cara no tinha um outro envelope, envelope fora. eles metem-me no envelope e eu em casa... Pode ser que existe, tem de se procurar. Podes. Fly on. Pronto. Também não se sabe se alguma vez foi feito, mas... Mas Não estava aí o Luís ele Almeida. disse que mandou a Não cassete. Ele disse que Ele mandou. diz que manda. Não, mandou a cassete. Ele disse que mandou. E Mandou. vai Mandou mandar ou está a mais. mandar? Não, ele disse que mandou e Daí vai no- mandar no mais. passado. Isto tem que ser Mandou ou está a mandar digitalizado. agora. Vê lá se não é com esta cassete. Não, escreve-te agora mandando junto uma cassete. Mandando junto. Ou Está a seja, com mandar- esta carta. Sim. Portanto, junto com esta carta... Será que é o lado B? Nós vimos o lado B do Ah, o André Sim, vê sim, isso. sim. Não, isso. Vimos. Não, e tanto que o City Connection foi aquele que mandou antes. Sim, Não, ele eu vi mandou o lado antes, B. quer dizer, a gente não sabe qual é que ele aí se refere. Ele fala num sítio que Não, ele eu- não vi o lado B. Eu tenho cassetes do género do City Connection que não tem nada escrito. Então, mas temos de ver isso. Não, se calhar é Como isso. vamos ver? Só passando para o emulador, não é? Exatamente. Para o- Da maneira para o como City. estamos a fazer. Está bem. Não, mas Pode ser que uma terminar delas- desta maneira, acho que foi brutal. Terminou Nós vinhamos no naquela carro hora. para cá a falar disto. Desta cena que tinha acontecido em relação ao City Connection e da possibilidade da carta existir. E o meu irmão- Existe aqui um agradecimento. Agora- Essa não imaginava. Como podem ver, eu vou mostrar. A carta Muito não tem nada. Não, Não tem tinha remetente sequer. remetente. Portanto, 35 Mas depois lá anos. dentro diz Emanuel Antes. Eu tenho a namorada dele. vamos digitalizar. Tu consegues digitalizar isso? Aqui não, em casa sim. Pois. Posso só Mas ver vai mais só com uma? o telemóvel. Sim, Posso só ver sim. mais uma? Ah, mais Eu uma, agora estou. claro. Eu tenho que tirar uma... As histórias que estão aqui Guardados. guardadas. Né? Jesus. Isto parece Muito ser análises. Essa era as reviews para o... Juízes nacionais. Exato. Stress Combat Simulator, Green Beret e Anfractus. Anfractus, sim, é um Este aqui jogo não conheço. com fractais. Ele utilizava aquela técnica gráfica dos fractais, como tinhas o Eidolon e o Rescue fractais. O último parágrafo eu vou ler. Não queria terminar a minha participação sem antes dar os meus sinceros parabéns ao JN e nomeadamente esta rúbrica. É a primeira vez que participo, mas sempre que possa podem contar com a minha opinião em relação aos novos videojogos. Micromania é uma rúbrica muito interessante e necessária para uma melhor escolha dos jogos. Mais uma vez, parabéns. Qual é o nome da pessoa, já agora? Aqui para as câmaras. Vitor Miguel M. dos Santos, de Rio Tinto. Ok. Vitor, muito obrigado. 35 anos depois, muito obrigado. A tua carta Está aqui uma sem nome. Pronto, vamos É, a essa olha, sem pode nome. ser. As sem nome. É, É preciso ter cuidado. Cuidado com isso. Sem Sem nome. nome. Vai que é de alguma namorada. E cartas a reclamar? A protestar? Ou... É porque o... Só se for por alguém a dizer mando sempre para aí e nunca sai nada. No Correio da Manhã, o Paulo Ele Ferreira, que é uma pessoa que não... recebia Ele reclamações. recebia sim. hate mail porque ele uma vez criticou o Michael Jackson Eu lembro-me dessa e ele polémica. recebeu dezenas de cartas de do clube de fãs do Não Michael perceberam que ele Jackson. estava a falar do jogo e não do... Esta será mais uma carta que chegará às suas mãos, visto que deverão ser imensas, as que chegarão a este apêndice do já centenário Jornal Notícias. Pois bem, só que esta carta não terá como finalidade responder a nenhum dos temas tratados neste espaço. É que vai sair daqui. Vocês já sabiam o conteúdo desta carta, não? Fazer uma crítica que espero que seja lida até ao fim, pois sou da opinião que quando uma crítica é construtiva, deve ser ouvida. Vá lá, construtiva já me apela. Estava a adivinhar que ia ser Eu acho que está... Só falta aqui o fumo para a magia estar a acontecer. Estou de acordo que se tenha criado um espaço, num prestigiado jornal dedicado à informática. Quanto à minha crítica, ela é referente à maneira como vocês ocupam o espaço que dispõe os assuntos que tratam. Vamos por partes. Quanto à maneira como vocês ocupam o espaço. Na minha opinião, vocês ocupam 4/5 do espaço de maneira supérflua. Quer dizer, O que é os 4/5? É os trabalhos dos leitores, lá está. O texto, por exemplo, durante todas as semanas foi praticamente igual, ou seja, vocês disseram para praticamente a mesma coisa, que é concorrer, prémios, espaço, não é? Talvez seja esta última causa a razão da minha carta. O outro exemplo é da dissecação dos jogos, tanto no espaço de juízes como nos pré-jogos
tratados no canto inferior esquerdo. Penso que nenhum ou muito pouco interesse tem. Talvez a única parte que se aproveite seja a da pontuação. Mais outro exemplo ainda, o das tiras da banda desenhada. Que importância tem que se publique uma tira de boa ou má qualidade? Será que se for banda desenhada de boa qualidade melhoram os conhecimentos dos leitores? Sobre a informática, ou não será este o vosso objetivo? Quanto à segunda parte da minha crítica, que vem no seguimento da primeira, está relacionada com os assuntos que vocês tratam. Em vez do texto da dissecação dos jogos, das tiras BD, vocês não tratam de assuntos com mais interesse. Poderiam ensinar como se escreve em código máquina. É um programador. É um tatualaia. São os piores. Quem é que tu escreveste? Mandaste alguém escrever? Não tem... Poderiam ensinar como se escreve em código máquina. Ensinar a programar. Estava aí a bater palmas, o que é que vocês descobriram? Espero que vocês Não entendam. vamos a falar de críticas, eu nunca tinha recebido crítica. A carta que é. Esta é a minha última carta construtiva, pois como jovem que sou, gostaria de ver o vosso espaço ampliado. Mais nada. Ok. O meu diretor acabei de ler esta porcaria. Manda! Mas com assuntos de interesse geral. Acho que seria agradável e de certa maneira estimulante a cada leitor esperar 8 dias pela edição dominical. Abrir o jornal, na página informática, e sentir-se feliz por saber que ali se encontra escrito algo com utilidade. Engol. Para terminar, só gostaria de dizer que sou um jovem de 19 anos, já tens, idade para ter juízo, com especial interesse por computadores e informática. Sentia-me mais satisfeito se de alguma maneira vos pudesse ser útil. Estou ao vosso dispor. Estava a fazer ao emprego. José Alves Moreira, muito obrigado pela tua crítica construtiva. Vou falar com o meu diretor, se ainda for vivo, para ampliar principalmente o espaço e dar Mas é engraçado, espaço à programação. A falar disso, À programação. não havia críticas também, está aqui uma. Pumba! Mas essa crítica é alguém que não É alguém que não se enquadra no espírito Não. da rúbrica, não é? Até Eu acho que ele estava à havia- procura de outra Ele coisa. está a procurar uma coisa que não havia anda uma jogos, coisa. está a procurar- Nessa altura já não havia o Se microcerto. se o microcerto basearem na estava bem. Capital e tudo o que a Capital fazia, o JN era muito limitado, ok? Isso é uma das verdades. Mas as opções que eram disponíveis para mim e para a vertente, já nós estamos a abrir as cartas 35 anos depois, nesta vertente de que os temas eram estes e não termos espaço, imaginem o que era estar a abrir cartas para programadores, programação, novidades em computadores. Não é que me faltasse temas e matéria para eu falar sobre isso, porque, como vos digo, o sustento essencial eram as revistas inglesas que existiam a portes naquela altura. Eu tenho as coleções em casa. E muita dessa informação eu bebia nessas revistas. Sim. E era todo o meu apoio para a escolha dos jogos, para a escolha das pontuações, para a escolha porque mesmo jogar os jogos, tu não jogavas todos os jogos. Tu não tinhas tempo para jogar todos os jogos. Por muito que fosse, e à quantidade que saíam jogos de Spectrum naquela altura, muitas das vezes tu fazias o load screen lá e tu dizias, mas este jogo não me interessa tanto como o outro que está à espera. E havia jogos, mesmo nos jogos, havia jogos para segundo plano, que iriam levar a crítica, muitas das vezes, só no sentido em que jogaste alguma coisa. Porque aquelas pontuações, Sim, não aprofundaste pelo aquilo. menos tinhas que ter Muitas entrado no vezes jogo ele e perguntava-nos jogar. a nós como é este jogo. O que é que achavam? Tá. Sim. O meu irmão era peça fundamental nisto. Ou seja, Nesta semana, que jogaste? Joguei este, aquilo. Pronto, vale a O que é que pena achaste? existir vale a nesta pena vida. isto? E Porque era ou daquele estavas a círculo de fazer amigos textos, mais ou próximo. estavas a abrir cartas, ou estavas a desenhar. Era uma imensidão de coisas. Como é que nós poderíamos lidar com, não é, sem meios, não é? Praticamente. E semana a semana Com tinha que tudo, sair com uma tudo. publicação. E é como ele já testemunha, virmos com um saco de cartas, chegar a casa e voltar a fazer sempre o mesmo, e tu tens uma vida a seguir, tens o sistema, ok, onde ele tem que continuar a estudar, tem que ir para a universidade, eu tenho que estar no campo de trabalho, e tudo isto tem que ser coordenado, e estamos a falar naquela época, naqueles meios, naquilo que estava ao nosso Naquela alcance. Ok? Muito obrigado. Eu quero agradecer.